Terminados os pontos baixos, a gente vai começar a trabalhar aquelas carreiras igual da saia. Então, tem que lembrar sempre que o início e o final tem que estar igual. A gente vai começar aqui trabalhando 5 pontos altos, então, no final também tem que ter 5 pontos altos, tá? Se não fechar a quantidade de pontos, não tem problema, é igual na saia. Pula ponto se precisar, pula menos ponto, para que feche certinho as duas pontas iguais, tá? Então, vamos iniciar com 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e vamos fazer mais 4 pontos altos, para a gente ficar com um total de 5. Lá no final, tem que ter 5 pontos altos, nos últimos 5 pontos, tá? Então, fiz aqui 4 e 5. Aí, primeiro, aquela carreira das correntinhas. Então, faço 3 correntinhas. Vou pular 2 pontinhos baixos, entre o segundo e o terceiro, dá pra pegar aqui, ó, entre os pontinhos baixos, ó. Pega entre os pontinhos baixos e faz aqui o ponto baixo. Novamente, mais 3 correntinhas, aí pulamos apenas um pontinho baixo, e entre esse pontinho baixo e o outro, a gente faz outro ponto baixo. Ele é meio chatinho pra fazer, não é igual os pontos altos, mas dá pra pegar entre os pontos baixos, tá? Só vocês observarem aí que dá pra pegar. Aí, novamente, 3 correntinhas, pulamos aqui, ó, 1, 2 pontinhos baixos e trabalhamos novamente os 5 pontos altos. Então, a gente vai fazer assim até o final, lembrando que se não fechar certinho a quantidade de pontos que a gente tem que pular, não tem problema. Pode pular menos, pode pular mais, só no final tem que ter aqui 5 pontos altos, tá? Volto só para explicar, daí a partir da próxima carreira, volto só para explicar o início, que vai ser o mesmo que o final. Porque o meio vocês já sabem fazer, porque é igual da saia, só tem que mostrar aqui a questão das pontas. Chegando aqui no final, agora é aquela carreira de 5 pontos altos e 5 correntinhas. Então, a gente só vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, iniciando com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos trabalhar daí mais 4 pontos altos, um sobre o outro. Essa carreira aqui, ela é fácil, não tem nada demais. Aí, vai ser igual da saia, faço uns 5 pontos altos, 5 correntinhas, 5 pontos altos, 5 correntinhas, e assim por diante, tá? Só queria mostrar para vocês não se perderem. Aí, volto na terceira carreira. As últimas duas vão ser repetições dessas que a gente fez, então, não vou precisar mostrar. Aí, vou mostrar só as próximas duas, porque daí vai mudar, né? Onde a correntinha vai ser ponto alto, então, aqui as pontas vai ser de uma forma diferente, que eu vou precisar mostrar para vocês. Terminada aqui a segunda carreira, agora a gente tem que copiar aquela primeira, só que os pontos altos, eles vão onde tem as correntinhas. Então, aqui, pra gente ter uma pontinha, nós vamos iniciar com 3 correntinhas para ser um ponto alto, e mais 3 correntinhas pra gente descer, que seriam essas 3 correntinhas aqui. Tá? Feito isso, ó, entre o segundo, né, e o terceiro ponto, a gente fecha com um ponto baixo, que aí repete. A única coisa que a gente tá mudando é colocando essas 3 correntinhas a mais aqui no início, que é para ser um ponto alto. É só isso, que é para poder ter ali, né, uma ponta. Aí, fazemos aquelas 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3, entre esse próximo e o outro ponto, fechamos com um ponto baixo. E o restante seguimos normal, 3 correntinhas novamente, 1, 2, 3, e aí, onde é correntinha, agora vira ponto alto, tá? Então, lá na outra ponta, quando chegar lá no final, aí vocês vão repetir isso aqui que a gente fez. Essa partezinha é igual que a gente trabalhou aqui, só lá no final, quando vocês fizerem as últimas 3 correntinhas, aí vocês vão fazer um ponto alto aqui no último ponto. Posso até voltar para fazer com vocês, para vocês não se confundirem, aí eu já mostro o início da quarta carreira. Chegando no final da carreira, aí como eu falei, a gente vai fazer aquelas últimas 3 correntinhas, e aí vamos fechar com um ponto alto no último ponto alto da carreira, para ficar igual ao nosso início. Essa aqui agora, a quarta carreira, é a outra que vocês não sabem fazer, mas das últimas duas vai ser igual a essas daqui, tá? Não tem segredo. Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas para ser um ponto alto, e mais 5 correntinhas, que são aquelas correntinhas de separação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos, então, um total de 8 correntinhas. E aí, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto.
tá? Não tem segredo, gente. Não tá certo, deixa eu só pensar aqui uma coisa. Podemos, na verdade, fazer 4 correntinhas, porque daí o último ponto alto vai ficar sobre o ponto alto que a gente fez a mais. Então, a gente pode fazer um total de 7 correntinhas, melhor. Daí, lá no final, a gente faz 4 correntinhas de separação e um ponto alto sobre ponto alto do final. Que daí a gente usa, ó, peraí, deixa eu só arrumar, tô me pegando com essa linha hoje, ontem tava melhor. A gente vai fazer os 4 pontos altos das 4 correntinhas, e aí o último ponto alto fica sobre esse ponto alto que a gente ergueu, tá bom? E aí, as últimas duas, vocês vão fazer iguais, aqui vai ficar os pontos altos, daí aqui onde é ponto alto vai ser o esquema com as argolinhas, as últimas duas vocês sabem fazer. Chegando aqui no final dessa, vai ser, então, 4 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, tá? Aí, vocês podem fazer as últimas duas, como eu falei, e aí, não cortem a linha, que a gente já vai trabalhar uma das laterais, o acabamento com as argolinhas, para passar o cordão. Aí, nós vamos trabalhar a outra lateral, né? O outro acabamento, e aí, já vamos fazer um outro acabamentinho aqui, que vai ficar pra gente fazer depois que a gente for fazer a segunda lateral. Terminadas aqui as 6 carreiras, agora a gente vai trabalhar uma das laterais. A gente vai fazer uma carreira primeiro de pontinho baixo, onde a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada carreirinha, tá? Então, aqui já nesse mesmo pontinho eu já faço o meu primeiro. E aí, eu vou colocando sempre 2 pontos baixos para cada carreira. Quando for aqui, ó, que a gente chegar nessa partezinha, eu vou colocar um pontinho a mais, que na verdade não é um pontinho a mais. A gente fez aquela carreirinha de ponto baixo, antes de começar essas daqui, então tem um espacinho a mais. Porque aí a gente vai ficar com 17 pontinhos, que é pra gente poder fechar 4 argolinhas de 4 correntinhas, bem certinho, pra não faltar ponto, tá? Então, aqui a gente só vai colocando, ó, sempre 2 pontos baixos para cada carreira. Eu vou fazer aqui os meus, vou terminar, aí eu volto pra gente fazer o restante, tá? Só para não ficar muito longo, ó. Mas a gente precisa fazer um total de 17 pontos baixos. Aqui eu não falei, mas onde é cada pontinho alto, é um ponto baixo sobre cada ponto alto, tá? Dessa última partezinha. Então, feito a parte da carreira dos pontos baixos, agora a gente vai fazer a de argolinhas. Então, como eu falei, a gente vai usar 4 correntinhas. Então, faço aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, e no quarto ponto eu fecho com um ponto baixo. Vai dar pra gente fazer 4. Então, novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3 pontos e no quarto fecho com um ponto baixo. Vou fazer aqui as outras duas, pra gente poder fazer, que a gente vai fazer um acabamento de ponto baixo agora, sobre essas argolinhas para reforçar elas. Então, fiz as últimas 4 correntinhas, venho aqui no meu último pontinho baixo, fecho com um pontinho baixo. Aí, viro a carreira novamente, e agora a gente vai reforçar essas argolinhas. Então, sobre cada argolinha soltinho mesmo, eu vou trabalhar 4 pontos baixos, que é a quantidade de correntinhas que eu trabalhei, ó. Então, solto nessa primeira argolinha, eu vou fazer 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Feitos 4, já pulo para a próxima, ó. Dentro da próxima, soltinho, eu trabalho mais 4 pontos baixos. E na hora de passar o cordão, a gente acaba puxando, né? E como ela vai estar reforçada, ela vai ficar melhor, não vai ficar esgaçada, nem nada disso. Então, eu tenho aqui a penúltima. E agora, a última argolinha, fazendo 4 correntinhas. 2, 3 e 4. Aí, nós só pegamos aqui, onde a gente fez aquele último pontinho baixo da outra carreira, fechamos com um ponto baixíssimo, e aí é só cortar a linha e passar por dentro da laçada. A outra lateral vocês já podem fazer, que é a mesma coisa, vocês vão passar a linha aqui nesse primeiro ponto, fazer 2 nozinhos, passar pela laçadinha, daí já nesse mesmo primeiro ponto, vocês já começam os pontinhos baixos, façam um total de 17 pontos baixos,
venham fazendo a carreira com as argolinhas, reforcem elas, que é essa última com pontinho baixo, e quando vocês terminarem o último pontinho baixo da última argolinha, eu volto pra gente já fazer daí esse acabamento. A gente não fez antes, porque essa última carreira, ela acabou viradinha pra frente, e se a gente já fizesse a última carreira de ponto de acabamento, ela ia ficar virada pro lado contrário, não ia ficar legal o ponto, tá? Então, façam esse aqui, quando vocês terminarem esse acabamentozinho, não façam nada com a linha, que daí eu volto pra mostrar aqui esse acabamento da parte de baixo, que é o mesmo acabamento que a gente vai usar ao redor dos seios. Fiz aqui a outra lateral, aí fiz os últimos 4 pontos baixos e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui naquela carreirinha de ponto baixo que a gente fez primeiro. E agora, a gente vai fazer o acabamento aqui dessa barrinha. A gente vai fazer aquelas mini ondinhas que eu falo, onde a gente pula um ponto e no segundo nós vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, fiz 1, 2 e 3. Feitos 3 pontos altos, nós pulamos mais um ponto e no segundo a gente fecha com ponto baixíssimo. Aí, novamente, pulo um ponto, no segundo faço 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2 e 3. E aí, novamente, pulo um ponto e no segundo fecho com um ponto baixíssimo, ó. Ele vai formando essas mini ondinhas aqui. Então, a gente vai fazer esse acabamento por toda essa parte. E aí, chegando aqui no finalzinho, só fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, onde a gente iniciou as argolinhas. Fecha com um ponto baixíssimo ali, corta a linha e faz o arremate. Aí, pra parte do cordão, a gente pode fazer um cordão com umas 300, 350 correntinhas. E aí, eu volto só pra gente tá trabalhando esse último acabamento aqui da parte do seio, já embutindo as alças. Finalizado aqui o acabamento de baixo, agora a gente vai fazer aqui a parte do acabamento dos seios, que a gente vai trabalhar esse mesmo ponto aqui de mini ondinha. Então, aqui, ó, bem onde tem esse último ponto alto aqui daqueles 4 que a gente fez da lateral, ó, bem aqui, nós vamos colocar a nossa linha. Então, vou passar aqui a linha, vou fazer 2 nozinhos. Aí, passo aqui pela laçadinha. E aí, começo a trabalhar. Vou pular, então, agora um ponto. E a partir do segundo, daí eu faço aqueles 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2, 3. Novamente, pulo um ponto, no segundo, fecho com ponto baixíssimo. O mesmo ponto que eu já mostrei pra vocês. A gente vai fazer até chegar aqui, um pontinho antes da correntinha, ou em cima da correntinha, onde terminar aí pra vocês, tá? Quando vocês fecharem com ponto baixo aqui ou aqui, né, um ponto antes ou na correntinha, vocês vão subir pro tamanho P, 100 correntinhas, tamanho M, tamanho P, 120 correntinhas, tamanho M, 140 correntinhas, tamanho G, 160 correntinhas. Daí, eu volto pra dar continuidade. Feito aqui, então, essa parte, até chegar em cima, daí subir, então, as minhas 140 correntinhas, porque meu tamanho é M. Aí, a gente vai descer reforçando essas correntinhas. Então, vou pular a primeira, e a partir da segunda, eu vou ir descendo, fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Que é pra ficar reforçada essa alça, pra não ficar machucando. Quando ela fica só de correntinha, ela acaba ficando meio ruim de usar. Mas assim, ela fica reforçada e fica boa. Então, sempre, ó, uma correntinha não, desculpa, um ponto baixo para cada correntinha. A gente vai fazer isso até chegar à última correntinha aqui. E aí, novamente, a gente vai trabalhar essas mini ondinhas por toda essa parte. Depois, aqui do outro lado, a mesma coisa. Chegando aqui em cima, vocês vão subir as correntinhas, vão vir descendo com ponto baixo. E vão fazer aqui a última lateral com as mini ondinhas. E pra fechar, só fechar com ponto baixíssimo, aqui, ó, bem onde começa aquele primeiro ponto alto dos 4 da lateral. Fecha com ponto baixíssimo aqui, cortou a linha, passou por dentro da laçada, faz o cordãozinho da parte das costas, faz o arremate dessas linhas, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso conjunto completo.
Gente, por último, então, vamos colocar aqui a parte das franjinhas, tá? A gente vai colocar sempre aqui, ó. Aqui vai dar 1, 2, 3. E aqui nos pontos altos, a gente pode colocar aqui, ó, no segundo e podemos colocar aqui no quarto ponto, tá? Então, o que a gente vai fazer? Provei a saia, peguei a altura que acabou a saia e fui até o pé, tá? Essa altura, eu faço o dobro. Então, quando chegou no pé, eu dobrei a linha e continuei pegando até chegar ali novamente. Na verdade, assim, ó, só mediu a linha, tipo assim, medida de onde acabou a saia até o pé. Peguei e dobrei essa linha e cortei mais, né, do mesmo tamanho, tipo, duas, dobradinho, assim, ó. E daí, peguei e cortei mais uma do mesmo tamanho. Pega uma como base, deixa ali de lado e vai cortando várias do mesmo tamanho. Daí, nós vamos dobrar ela, ó, pra ela ficar com mais fiozinhos, tá? Depois, as pontas sempre vai acabar ficando irregular, depois vocês cortam, tá? Então, com o auxílio da agulha, deixa eu pegar minha agulha, gente, porque eu esqueci. Com o auxílio da agulha, então, ó, vou pegar ele aqui, vamos virar aqui a nossa saia, aqui pra partezinha, ó, que a gente vai pegar. Então, já mostrei pra vocês como pegar. A gente pode pegar tanto de baixo pra cima, como de cima pra baixo, ó. Vou fazer um teste. Vou pegar bem aqui no miolinho, ó, daquelas 3 correntinhas. Aí, pego, ó, de baixo pra cima. Puxo essas 2 laçadinhas. E aí, pego a linha e passo por essas 2 laçadinhas. É bem simples, ó. Acho que eu vou fazer assim mesmo, tá? A linha de algodão não tem problema, ela não vai soltar. A linha de polipropileno, ela pode acabar soltando. Então, aí, vocês têm que passar uma colinha. E acho que eu vou fazer o contrário, ó, pro acabamento, esse acabamento ficar pra frente. Deixa eu tirar aqui. A gente vai pegar, então, ó, a agulha entra de baixo pra cima, pode ser feita das 2 formas, vocês que sabem, ó. A agulha entra de baixo pra cima, pego a laçadinha de cima pra baixo, entrando ali naquele buraquinho, e aí sim, ó, junto aqui as 2 laçadinhas e passo a linha pelas 2 laçadinhas. Acho que assim fica melhor, ó. Esse acabamentinho fica aqui por cima. Vou fazer mais uma vez com vocês. Vou pegar aqui 2 fios, só um minutinho, que eu não tinha me preparado para fazer novamente. Aí, a gente une as 2 pontas, aqui. Ó, formei um. Então, a agulha, aqui, como eu falei, a gente vai pegar aqui nas 2 correntinhas também, ó. Nos 2 buraquinhos. Não precisa pegar dentro da correntinha, pode pegar solto, ó. A agulha entra de baixo pra cima, a laçadinha de cima pra baixo do buraquinho. E aí, pegamos a laçadinha e passamos toda essa linha por dentro, ó. Tá bom? Simples assim. Aqui vai ter sempre 3 e aqui onde tem os pontos altos são 2. Pegando daí no segundo e no quarto ponto, tá? Então, eu vou fazer esse acabamento aqui no meu, por toda a volta. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou aí a nossa peça completinha. Mas vai ficar bem lindo. Só lembrem daí de linha de polipropileno, passar uma colinha. Pode ser uma colinha branca, que depois ela seca e fica transparente, tá? Ó, gente, tá pronto aqui o nosso conjunto com a saia. Que eu já postei videozinho lá no Instagram, tá? Agora eu tenho sempre colocado uns videozinhos com a peça vestida no corpo lá no Instagram, pra vocês poderem ver como é que fica, tá? E também vai ter sempre fotinho. Então, meu Instagram é @dudabeteatro, pra quem quiser acompanhar. Aqui o nosso cropped, tá? Com um cordãozinho pra poder transpassar nas costas. Aí, pode colocar forro, pode colocar bojo, usar com shorts, ou colocar um forrinho na saia também, que ela é abertinha, vai de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conjunto e vamos partir para o nosso próximo conjunto, para vocês poderem arrasar nesse verão aí, tanto para vocês quanto para vendas.